Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, dia de TV O Esporte. Como vocês estão, hein? Por aqui vamos ter muita coisa boa para mostrar a vocês. E antes de começar, eu quero, claro, desejar minhas boas-vindas à minha comentarista e parceira nessa bancada virtual. Oi, Ju! Oi, Milka! Um prazer mais uma vez estar aqui com você. Essa parceria aí já tá, ó, sucesso! Boa noite você em casa! Bom, e no programa de hoje nós vamos ter giro esportivo. Também nossa convidada Aline França vai falar sobre a despedida de duas lendas do UFC. Também vamos ter um bate-papo com a Amanda Porfírio sobre a Série A2 do Brasileirão Feminino. Muita coisa boa, hein? Pois é, TV O Esporte tá no ar. E para começar, tudo que rolou nos jogos do fim de semana dos clubes potiguares, você acompanha agora com Shirley Mello. Oi, Milka! Oi, você aí de casa que assiste o TV O Esporte. Chegou a hora de fazer um giro sobre tudo o que os times potiguares aprontaram essa rodada do Brasileirão. Bora conferir os resultados? Então vamos começar nosso giro falando sobre o Globo, que no último sábado enfrentou o Salgueiro pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e levou aí um empate, né? 1-1. Mas agora a Águia de Ceará Mirim ocupa a 6ª colocação no grupo 3 com 11 pontos. Já o América levou aí uma boa vitória em cima do Afogados com um placar que fez a alegria de muito torcedor. Teve gol de Augusto, teve gol de Dione, teve gol de Romarinho, gol de Wallace. E com esse placar de 4-0, o Alvirrubro conseguiu sua classificação antecipada com 8 jogos de invencibilidade e segue aí na ponta da tabela com 24 pontos. No último domingo, o ABC viajou até Pernambuco para enfrentar o Central e saiu de lá com um pontinho somado, um 0-0. O Alvinegro então segue na 2ª colocação do mesmo grupo com 20 pontos somados. Domingo também foi dia de confronto lá em Mossoró, onde o Potiguar recebeu o Conquista e cada um levou aí para casa um pontinho no empate de 1-1. Chegou a hora de falar sobre o Campeonato Feminino Série A2, onde as nossas representantes potiguares do Cruzeiro de Macaíba foram até Pernambuco para enfrentar o Náutico e infelizmente na 4ª rodada sofreram sua primeira derrota na competição. Por 1-0, as donas da casa levaram a melhor e na próxima sexta-feira o Cruzeiro de Macaíba irá enfrentar o líder do grupo C, Bahia, aqui no Arena das Dunas. Obrigada, Shirley. E Ju, conta pra gente, quais são os próximos desafios dos clubes potiguares? Pode deixar, Milka, os torcedores fiquem de olho, tá? Porque na sexta-feira 13, pelo grupo 3, o Globo enfrenta o Afogados. No sábado, dia 14, a América enfrenta o Salgueiro, pelo grupo 3 também. Já pelo grupo 4, o ABC enfrenta o Conquista já nessa quarta-feira. E o Central enfrenta o Potiguar na sexta-feira 13. Então, o Potiguar aí é o único que vai jogar fora e vamos ficar na torcida. E olha, sobre a derrota do Cruzeiro de Macaíba e muito mais do Brasileirão Feminino, você confere daqui a pouco no nosso bate-papo com a Amanda Porfírio do Fute das Minas. Não vai perder! E nós estamos em novembro, mês da consciência negra, devido à criação do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. E durante todo esse mês, quem vai apresentar o nosso famoso giro esportivo são estudantes e profissionais de jornalismo negros. Confira os convidados dessa terça-feira. Fala pessoal, está começando mais um giro esportivo da semana, com novidades sobre as Olimpíadas, o acidente envolvendo Matheus Barbosa no Superbike Brasil, a volta confirmada da NBA e a rodada do Brasileirão com disputa acirrada pela liderança e goleada. No último domingo, o Comitê Olímpico de Tóquio testou as medidas de segurança contra o Covid-19. Em um torneio amistoso de ginástica artística, foram convidados 30 ginastas dos Estados Unidos, da China, da Rússia e do Japão. E ocorreu no Ginásio Nacional Yoyogi, onde ocorrerá o evento em julho de 2021, com cerca de 11 mil atletas, e tem agora sua atenção voltada para as medidas de segurança sanitárias contra o novo coronavírus. A NBA já tem confirmada a data para o retorno de sua temporada. A edição 2020-2021 terá início no dia 22 de dezembro. A nova edição contará com a redução de jogos, apenas 72 para cada franquia. As atenções agora são voltadas para o draft, que terá início no dia 18 de novembro. E a disputa continua acirrada pela liderança do Brasileirão.
Nesta última rodada, tivemos confrontos diretos na parte de cima da tabela. O Internacional empatou com o Curitiba por 2-2 e perdeu a chance de disparar na liderança. Já em Atlético MG e Flamengo, tivemos o baile do Mineiro, que goleou os rubro-negros por 4-0. O destaque da partida vai para o técnico Sampaoli, que mais uma vez mostra uma excelente leitura de jogo, valorizando a posse da bola e na criatividade de jogar de forma ofensiva e ativa, explorando o lado direito do Flamengo. Com essa vitória, a equipe mineira encosta na liderança e assume o segundo lugar na tabela, mesmo não tendo o jogo a menos. E o São Paulo continua sonhando com a liderança, graças à vitória em cima do Goiás por 2-1, com direito a gol polêmico da equipe paulista. Neste domingo, a etapa do Superbike Brasil foi marcada por mais um acidente fatal. Faltando 10 voltas para o final, o piloto Matheus Barbosa perdeu o controle da moto e bateu violentamente no muro. O motociclista de 22 anos recebeu atendimento médico ainda na pista, mas não resistiu. Barbosa vinha de uma ascensão notória nas pistas, de 3 títulos em categorias inferiores nos anos passados e estava fazendo sua estreia na categoria principal. Esta é a 5ª morte em Interlagos em 4 anos e aumenta o histórico de tragédias da categoria no circuito da capital paulista. E o giro esportivo dessa semana fica por aqui. Então até semana que vem. Tchau! E hoje é terça-feira, mas vai ter um TBT com uma ex-participante. Por que não um TBT, Tissa? Quem acompanha a TV Esporte sabe que a Aline França é a nossa queridinha para falar sobre o UFC, não é, gente? A jornalista falou com a gente sobre a aposentadoria de 2 grandes lendas do MMA, o brasileiro Anderson Silva e o russo Khabib Nurmagomedov. É com você, Aline. No último dia 24 de outubro, o russo Khabib Nurmagomedov fez a sua última luta no UFC e também a sua última luta no MMA. O russo, de 32 anos, era campeão dos leves e venceu Justin Gaethje. Ele põe fim à sua carreira com 29 lutas e 29 vitórias. Para quem não sabe, Khabib chegou a lutar a luta greco-romana com o urso quando era criança. Aos 9 anos, Khabib treinou com o urso sob incentivo do pai. O que colaborou para a aposentadoria de Khabib foi a morte do seu pai. Khabib perdeu seu maior incentivador para a Covid-19. O pai de Khabib queria que ele fizesse 30 lutas antes de se aposentar. Porém, após sua morte, o lutador não viu mais sentido em voltar ao octógono e decidiu fazer a sua última luta e encerrar a carreira. No dia 7 de outubro de 2018, Khabib enfrentou o irlandês Conor McGregor. Após muita provocação, Khabib mostrou superioridade e finalizou o irlandês. Após o resultado da luta, as duas equipes acabaram se envolvendo numa briga no meio do octógono, cenas lamentáveis. A revanche contra Conor McGregor, tão esperada pelos fãs de esporte, foi ensaiada várias vezes, mas nunca aconteceu. Khabib pendurou as luvas com um cartel irretocável, mas a luta que os fãs queriam ver contra Conor McGregor não saiu do papel. Outro nome que pode estar deixando o UFC é o brasileiro Anderson Silva. Eu disse pode porque depois da sua última luta com o Ryan Hall, o brasileiro não deixou claro se vai mesmo deixar o esporte. O lutador de 45 anos tem um legado e tanto no MMA. Além de ter um cartel com 34 vitórias e 11 derrotas, ele tem 16 vitórias no UFC, 11 apenas por nocaute. E ainda conseguiu defender o cinturão dos médios por 10 vezes consecutivas. Uma das lutas mais memoráveis da carreira de Anderson Silva foi o nocaute em cima de Vitor Belfort. Além de ter vencido a luta com um belo chute, Anderson ainda ajudou a popularizar o esporte aqui no Brasil. Depois dessa luta, o UFC passou a trazer eventos para o país, dando oportunidade para vários atletas brasileiros participarem. E nem tudo são flores na carreira de Anderson Silva. Ele foi muito criticado pelo seu estilo de luta dentro do octógono. Alguns diziam que ele desrespeitava os adversários. E foi num excesso desse de brincadeira que Anderson perdeu o cinturão em julho de 2013 para o Chris Weidman. Na revanche contra Chris Weidman, Anderson quebrou a perna e acabou ficando 2 anos parado. Na volta em 2015, Anderson lutou contra Nick Diaz, mas sua performance não agradou o público. E para completar, ele ainda foi pego no teste antidoping após a luta. Apesar de todas as polêmicas, Anderson Silva segue sendo um dos maiores nomes do MMA mundial.
Sem duas de suas estrelas, o UFC vai ter que apostar em novos nomes para atrair a atenção do público. Mas ainda vai demorar para que alguém consiga bater os feitos de Anderson e de Khabib. Porém, já há novos nomes surgindo por aí. É o caso do nigeriano Israel Adesanya, que é o atual campeão dos médios, categoria de Anderson Silva. Adesanya está trilhando um caminho de sucesso dentro do UFC. E como vocês viram no bloco anterior, o Cruzeiro de Macaíba sofreu sua primeira derrota na Série A2 do Brasileirão Feminino para o lanterna do Grupo C, o Náutico. Para conversar com a gente sobre isso e muito mais do que está rolando no futebol feminino no Brasil, a gente convida a Amanda Porfírio, nossa ex-produtora do TV e guru do Fute das Minas. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Milka. É um prazer estar de volta aqui, né? Gostei da parte guru do Fute das Minas. E também para poder falar um pouquinho sobre o futebol feminino do Rio Grande do Norte, né? Sobretudo do país também, já que a gente está falando da A2, que movimenta tantos clubes no Brasil. Então, é um prazer estar de volta com vocês. Bom, Amanda, eu quero começar perguntando, né? A Série A2 do Brasileirão Feminino retornou no dia 19 de outubro. Eu queria saber como você acha que essa paralisação devido à pandemia do coronavírus afetou as equipes. Então, a paralisação, né, afetou o futebol, digamos, todo, né, tanto feminino quanto masculino, em todos os lugares do mundo, não é uma exclusividade só do Brasil. Então, se a gente já pensa que afetou em todos os lugares do mundo, imagina no Brasil e imagina no futebol feminino, né, que a gente já cansou de falar, inclusive no TV Esporte, sobre as dificuldades que as meninas têm na estruturação, né, na logística, em todos os sentidos. E na Série A2, que é a Série B, né, do Campeonato Brasileiro Feminino, não foi diferente. Na Série A1 também teve alguns problemas, mas na Série A2 a gente tem muitos clubes, né, são 36 clubes, e desses clubes a maioria não tem tanto suporte quanto na Série A1. A maioria dos clubes da Série A1 são clubes de camisa, são clubes mais bem estruturados. Então, tem lá a sua dificuldade, mas na Série A2 é muito pior. Então, a gente viu aí situações penosas, né, de clubes, até clubes também de nomes grandes, como Vitória da Bahia, que sofreu muito com essa pandemia, né, com essa paralisação. E o Cruzeiro de Macaíba também teve os seus capítulos dramáticos, né, até porque a CBF fez um repasse para essas equipes, para uma ajuda, né, financeira para jogadoras, que a maioria das jogadoras, não a maioria, mas muitas delas, né, ficam em alojamentos, então ficam sob responsabilidade desses clubes. E a CBF enviou um valor, né, um aporte financeiro para essas equipes, que acabou não sendo repassado em muitos clubes, né? Então a gente teve problema de repasse, problema para que esse dinheiro fosse repassado na data certa, e isso acabou afetando muito, tanto fisicamente, né, quanto psicologicamente, porque você já imagina uma parada sem treino, né, sem estrutura para treinar, porque teve que ter o isolamento muito necessário em casa ou no alojamento. Mas aí você imagina, além dessa paralisação, ter também esse não repasse financeiro, né, que afeta também jogadores que dependem do futebol feminino, ou dependem, digamos ali que 50% da ajuda que os clubes davam. Então, tudo isso dentro de um extracampo bem conturbado. Então, especialmente nessa questão, afetou bastante a paralisação. Amanda, e assim, indo pelo outro lado, né, quem você destacaria aí nessa Série A2 que conseguiu se manter, que até agora está conseguindo aí estruturar bem o time? Quem você destaca? Eu destacaria dessas equipes as que mais investem no seu futebol feminino, né? Desde antes da pandemia, os clubes, não só os mais bem estruturados em questão de financeira, como os clubes de camisa, né? Os grandes clubes de camisa que a gente fala, que é o Botafogo, o Fluminense, o América Mineiro, né? Lá de Minas Gerais, mas também clubes como o 3B, né? Da Amazônia, que já tem o futebol feminino há um tempo, então já é bem estruturado para isso. Essas equipes que já davam, digamos, com atenção mais direcionada ao futebol feminino, o Bahia também, que é um clube que há um ano, mais ou menos, já vem investindo bastante no futebol feminino. Então, essas equipes... Inclusive, Amanda, agora o Bahia já contratou 2 jogadoras. Eu vi uma notícia hoje que o Bahia continua contratando. Então, você citou aí e veio aqui na minha mente, que eu acabei acompanhando isso, e 2 jogadoras estão chegando no Bahia. Então, existe realmente aí uma organização, né, no clube?
Exatamente. Esses clubes que já têm essa história, né, como o Bahia, que inclusive anunciou recentemente também a construção de um CT só para o futebol feminino. Então, esses clubes já têm uma visão mais direcionada para o futebol feminino que conseguiram segurar um pouco melhor as pontas aí nessa paralisação. As equipes que já não davam tanta atenção assim, né, e só... Enfim, até as equipes também que se esforçam, a gente tem que falar também as equipes que se esforçam para ter, né, uma equipe feminina. Nessa pandemia elas sofreram um pouquinho mais do que as outras, mas, de novo, a gente vai falar das que mais investem e das que mais dão atenção de verdade para o futebol feminino, né? Uhum. Amanda, agora eu quero perguntar um pouquinho sobre a competição especificamente. Quais times você acredita que estão com grandes chances aí de chegar à oitava da competição e qual o time que você mais coloca fé assim como o favorito para levantar a taça? Então, a gente vai ter uma briga muito interessante, Milka, nesse A2, né? Porque quando a gente fala de futebol feminino, a gente fala não só das equipes de camisa, né? Falando mais uma vez delas aqui, que são as equipes que têm já um time masculino muito bem estruturado e são conhecidas pelo Brasil como Botafogo, Vasco, Fluminense, o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, todas essas equipes estão na Série A2 do campeonato, né? Mas quando a gente fala de futebol feminino, a gente também vai falar de clubes tradicionais de futebol feminino, como o América Mineiro, como o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, que não tinha, né, uma equipe de futebol feminino e começou a investir recentemente. Mas também tem o Foz Cataratas, né, que é uma equipe de grande tradição do futebol feminino e que estava na A1 do ano passado e foi rebaixado. Tem um pouco de chance também para brigar, mas eu coloco... E o 3B da Amazônia, né? Não pode esquecer, o 3B da Amazônia, que sempre vem muito forte. Então, a gente já pode ver também pelas colocações no grupo, né? Por exemplo, o 3B está lá em primeiro com 12 pontos, o Ceará também lá em Fortaleza, né? Está com 10 pontos no seu grupo. Tem o Juventus também de São Paulo, que é uma equipe muito bem estruturada, que... né, tá vindo forte também, tá disputando o Campeonato Paulista aqui, mas tá vindo forte também no A2. E tem essa questão de disputar duas competições ao mesmo tempo, mas também vem muito forte. Mas eu acredito que para levantar a taça, né, essa briga vai ficar com o Fluminense. O Fluminense tem muita chance, porque tem um time muito forte. O Botafogo também montou um time muito forte. Mas eu não desacreditaria nesses que eu citei, não. O América Mineiro também tem chance. Nesses que eu citei, porque eles também... tem um time que trabalha muito tempo junto, né? Então isso conta muito no futebol. Amanda, e agora, depois desse seu resumão aí da Série A2, a gente quer saber sobre o nosso representante, né? O Cruzeiro de Macaíba, que vem aí no grupo C, né? Tá na terceira colocação, com 5 pontos. Gol do Sport na primeira partida por 3-2, uma vitória importantíssima, mas aí acabou empatando com o DA, empatou com o Alto Sport por 2-2 e agora, o último jogo, perdeu por 1-0 para o Náutico. Mas como você avalia a participação do Cruzeiro e quais as reais chances hoje do Cruzeiro se classificar, estando no grupo do Bahia, por exemplo, né? O Bahia vem aí com 12 pontos, está praticamente classificado, mas você acha que o Cruzeiro ele tem chance ainda aí? E olha que o último jogo agora vai ser contra o Bahia, né? Uma pedreira. Você falou bem, Gil, é uma pedreira pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu um jogo que ele não podia perder. E eu, francamente, me surpreendi muito com essa derrota, porque o Náutico é a lanterna, né, do grupo. Então, eu acreditava que o Cruzeiro tinha muito mais chance nesse jogo. Então, ele perdeu exatamente no momento que ele não podia perder, né? Visto que ele vai jogar o próximo jogo contra o líder do grupo, uma equipe muito bem estruturada e que tem um elenco mais forte, eu acredito, tecnicamente, do que o Cruzeiro. Vai ser um grande desafio, na verdade, né? A gente nunca duvida dentro do futebol, porque o futebol já mostrou em vários momentos da história que pode surpreender. Mas eu acho que vai ser muito difícil o Cruzeiro vencer esse jogo. E o pior é que ele precisa, né, as meninas passar. A gente tem aí uma chance remota de se classificar nos melhores terceiros lugares, porque passam os 2 primeiros, né, e os 3 melhores terceiros lugares do campeonato inteiro. E hoje o Cruzeiro ele é terceiro lugar, mas ele não está entre os melhores terceiros lugares. Exato. Então, ele teria que vencer esse jogo para ter alguma chance, né, o que é uma situação muito complicada para as meninas.
mas quem sabe, né? E o Sport também, ele teria que torcer para o Sport perder do Alto Sport para poder lá ter muito mais chances de se classificar nos primeiros. O que também é possível, mas, mais uma vez falando, vai ser muito difícil o Cruzeiro vencer esse jogo contra o Bahia. A gente, óbvio, vai ter a dedicação das meninas dentro de campo, né, que eu não duvido, a gente acompanha, eu acompanho as meninas há muito tempo também, e sei da vontade delas de passar por essa fase, mas é um jogo muito complicado para apostar no Cruzeiro, só ficar na torcida mesmo. Uhum. Amanda, e como você avalia a questão da organização e visibilidade da Série A2? O que ainda falta para o futebol feminino ser mais valorizado? Olha, Milka, eu acho que o futebol feminino no Brasil ele está começando a dar passos importantes nessa valorização, né? Isso mais ainda quando a Aline Pellegrino agora entra para coordenar essas competições e tem a Duda Luizelli, né, como coordenadora de seleções, mas a Aline Pellegrino, a gente já começa a ver alguns sinais de mudança positiva dentro dessas competições, principalmente agora no Brasileiro A1, né, na Série A do Brasileiro, que começou a ter algumas coisas, por exemplo, já entrou o VAR, o árbitro de vídeo, na semifinal, o prêmio também de atleta de destaque entrou na semifinal. Então a gente já começou a ver algumas mudanças aí, pelo menos na Série A1. Na Série A2, que ela também está começando a acompanhar, né, e há pouco tempo, eu acredito também que vai ter muita mudança, e a gente já viu também avanços como, por exemplo, as transmissões, né, ao vivo de todos os jogos. Antes a gente não tinha isso. Eu acredito que agora a Aline, como ela já falou, né, em várias entrevistas, ela vai estudar caso a caso, região a região, para saber como que a CBF também, como confederação, pode ajudar a desenvolver esse futebol. Mas eu acho que é o momento da gente ter muita esperança desse desenvolvimento, né? Uma das coisas que a gente já conseguiu entrevistar ela, né, lá no Futebol das Minas, uma das coisas que a gente perguntava a ela é como fazer com que outras regiões do Brasil se desenvolvam seu futebol como São Paulo está desenvolvendo, né? E ela falou que é muito necessário estudar caso a caso e também que as federações e os clubes precisam assumir esse compromisso. Então, acho que ela vai ser essa pessoa que vai começar a cobrar das confederações, dos clubes, esse compromisso para olhar um pouco mais para o futebol feminino. E eu acho que a partir daí o desenvolvimento vai vir, sim. É só ter um pouquinho mais de paciência. E Amanda, só para a gente encerrar a entrevista, fala um pouquinho sobre a Série A1, que já está aí na sua fase final, né? As semifinais aí pegando fogo. Fala um pouquinho do que você acha, quais as suas expectativas, né? Como a guru do futebol feminino, fala um pouquinho das suas expectativas para o que é que vai acontecer ainda, o que é que tem para acontecer ainda, porque eu acho que muita emoção vai rolar aí nessas finais. E põe emoção nisso, né? A gente tem nessa semifinal, né? Já está na fase semifinal, duas coisas importantes para destacar. Os dois times, né? São Paulo e Palmeiras, que estão nas semis, são 2 de 4, né? Eles subiram da A2 no ano passado. Então, eles estrearam na A1 esse ano e eles já chegaram às semifinais. Então, isso retrata também o investimento que os clubes fizeram, né, no seu elenco, na estruturação do futebol feminino como um todo, para fazer com que essas campanhas elas chegassem a disputar uma semifinal, né? Então, isso é um ponto importante para destacar. Outra coisa é que o Avaí Kinderman e o Corinthians, que são as outras equipes que estão nas semifinais, já são, assim, tradicionais, né, no futebol feminino. O Avaí Kinderman, que muita gente não conhece, né, a equipe conhece o Avaí, mas não o Kinderman. O Kinderman é muito tradicional no futebol feminino, é uma equipe de tradição que vem de muito tempo de investimento, então muita gente se surpreendeu por esse time ter chegado à semifinal, mas não é nenhuma surpresa, eles já estavam nas semifinais do ano passado. É uma equipe, inclusive, da goleira Bárbara, né? Então, ele já venceu a equipe de São Paulo ontem, por 3-1, né? E isso também surpreendeu algumas pessoas. É uma equipe muito forte e que promete dar uma dificuldade. Já deu, né, muita dificuldade para o São Paulo no primeiro jogo, que o São Paulo jogou em casa. Vai levar essa decisão para casa e o Kinderman em casa é um pouco imbatível, né? Então, o São Paulo vai ter uma missão bem complicada aí para tentar reverter esse jogo. Já Corinthians e Palmeiras fizeram o primeiro derby, né, do feminino e ficou no 0-0 aqui no Allianz Parque. O próximo jogo vai ser disputado na Neoquímica Arena e o Corinthians fez a melhor campanha na primeira fase, vinha de uma sequência de 17 vitórias,
E o Palmeiras conseguiu dar essa freada, né? Então o Corinthians ele vai ter que ter um trabalhinho para poder conseguir vencer o Palmeiras e conseguir se garantir na final do Campeonato Brasileiro, que ficou um pouco devendo, né? O Palmeiras ano passado. O Palmeiras não, desculpa. O Corinthians ano passado. Foi para a final e não conseguiu levar diante da Ferroviária. Então tá devendo um pouquinho para a torcida e tá devendo também para essa classificação nessa semifinal. Então vamos esperar aí um jogo muito disputado, muito acirrado, e que as duas equipes, tanto Palmeiras quanto Corinthians, vão brigar muito por essa classificação, né? Quem tá tranquilo, por enquanto, é o Avaí Kinderman. Mas quem leva? O palpite é esse? Eu acho que vai levar Avaí Kinderman São Paulo. O Kinderman vai passar. Eu acho que o São Paulo não consegue reverter. Vai ser muito difícil. E Corinthians e Palmeiras, eu acho que o Corinthians vai levar, porque é uma equipe que se conhece muito bem, tem um elenco incrível e que só precisa ali achar um meio de furar um pouco a boa cobertura de defesa que o Palmeiras fez, né? Se conseguir, tá tranquilo também para passar. Amanda, muito obrigada pela entrevista de hoje, né? Você que já participou do TVU Esporte tem aí passe livre para aparecer sempre quando quiser. E o programa de hoje ficou cheio de novidade boa, né? Eline e Amanda agora, então muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Nossa, eu que agradeço, Milka, é sempre muito bom falar com vocês. E um beijão também para todo mundo do Rio Grande do Norte, para todo mundo do TVU Esporte, que eu tô morrendo de saudade. Beijão, Gil também. Obrigada, Amanda. Boa noite você aí que assistiu. Amanda tava morrendo de saudade, a gente tá se vendo assim por vídeo, mas quem sabe próximo ano a gente se vê aí pessoalmente. Obrigada, Milka, mais uma vez aqui juntas. E é isso, boa noite a todo mundo. Obrigada, Ju. Eu que agradeço por mais uma terça-feira. E pro pessoal que tá aí em casa, nos siga lá nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo também. Acompanha a Amanda lá no Fute das Minas. Muito obrigada e até a próxima semana.